Olá mais uma vez, amigos do canal Zumbi, seja mais uma vez bem-vindo. Hoje vou falar sobre aquele personagem chamado Olavo de Carvalho, que para alguns é um grande filósofo, é um grande pensador. E eu até gostava de alguns livros dele, ainda gosto de alguns livros dele, acompanhei alguns vídeos ainda que ele fez, são muito bons, serviu para esclarecer muita gente. E a verdade é que grande parte de tudo que está acontecendo no Brasil hoje, esse despertar do conservadorismo, despertar inclusive para outras pautas como a pauta do liberalismo clássico, que hoje eu sigo, hoje eu me identifico com ele, mas na ideia de governo limitado em poderes e funções, certo? Tudo isso se deu por causa de Olavo de Carvalho, por causa daquilo que ele falava, e ele serviu para esse despertar da nação brasileira, né? Mas eu comecei a ver alguns vídeos dele, os outros vídeos dele, principalmente no que tange ou que diz respeito à religião, e ele tem cometido certos deslizes assim descomunais. E dentro desses deslizes, ao meu ver, um ataque, um ataque ferrenho, aos evangélicos, principalmente chamou evangélicos de evangegues, chamou de jegues exatamente isso, e tentou desfazer de um dos princípios que fundamenta a fé dos protestantes, ou protestante barra evangélicos, podemos dizer assim. Protestantes aqueles que descendem da tradição histórica protestante, e evangélicos aqueles que descendem do movimento posterior. E ele disse o seguinte, que a Bíblia, por exemplo, não é fonte de autoridade. Isso aqui serve também como um alerta para alguns grupos evangélicos, de pessoas que admiram o Olavo de Carvalho, como eu também admirava, e admiro em certos pontos ainda, mas que não podemos compactuar no que diz respeito à questão da fé em Cristo, até porque ele reconhecidamente faz declarações de cunho ocultistas, faz declarações de cunho de nova era. Por exemplo, o filme Jardim das Aflições não é nada mais nada menos do que um resumo, certo, de uma teoria de certo cunho da nova era. Essa que é a verdade mesmo, e ainda tem gente aí que fica elogiando ele como se isso fosse a grande verdade do universo, e isso precisa ser contestado. Outra coisa também que tem incomodado muito, e eu acho que ele precisa rever seus conceitos urgentemente, é a tentativa de negar a Inquisição, principalmente a Inquisição espanhola. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um museu da Inquisição católica, existe um revisionismo histórico grande em relação a isso, certo? Em relação dele, por parte dele, esse revisionismo, para tentar dizer que a Inquisição não deu em nada, que a Inquisição foi um período bem curtinho e tal, que matou pouquíssimas pessoas, e não é bem assim. Foi um período negro da história católica, do catolicismo, isso também para poder meio que diminuir um pouco a questão da culpabilidade da igreja, ou seu desvio do foco central do evangelho, porque um dos preceitos bíblicos é que você não pode impor o evangelho pela força, e foi isso que a igreja fez durante um longo tempo, as conversões forçadas, e aí vai há um longo período histórico disso. E me incomoda também, por exemplo, ver, Marcos Feliciano, que digamos assim, que aprendeu muita coisa com Olavo de Carvalho, e na hora de, por exemplo, Olavo de Carvalho apoiá-lo, como foi aquele caso da moça lá, a Patrícia Leles, que o acusava de estupro, ao invés dele lançar pelo menos uma dúvida no ar sobre o que tinha acontecido, ele simplesmente insinuou que o Marcos Feliciano, que é pastor evangélico, estava tendo um caso com a moça, Quer dizer, isso digamos assim, para denegrir a imagem dele de certa forma. Quer dizer, cadê a coerência de Olavo de Carvalho nesse ponto? Cadê a coerência? E ele mesmo critica as próprias pessoas que o seguem cegamente, mas não questionam aquilo que ele fala. E a gente está aqui para questionar tudo, inclusive questionar Olavo de Carvalho. Ele não é o Deus da sabedoria, e nem sempre Olavo tem razão. Essa que é a verdade. Valeu então, amigos do canal Zumbi, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau, até a próxima.